Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você prefere o quê? Um PLC ou um SDCD? É o Windows? É Linux? E se você fosse escolher um vinho, você preferia um vinho que tivesse sido produzido numa fábrica com PLC ou com SDCD? É esse tema que a gente vai abordar hoje no podcast. Eu sei que tem as pessoas que gostam de uma linha, tem as pessoas que gostam da outra, mas vamos entender em que solução em que situação, né? Cada um equipamento desse ou cada uma solução dessa é melhor aplicada. Joia? Bom, eu sou César Feijó e esse é o Automação com Vinho. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre automação, usando sempre uma linguagem simples. Você não precisa ser um especialista na área para estar participando do podcast junto com a gente aqui. E se você não pegou ainda, dá uma pausa no vídeo aí, vai na geladeira, pega aquela taça de vinho e o seu vinho, serve aí também para você acompanhar esse podcast junto com a gente. Enquanto a gente vai saboreando o nosso vinho aqui, você vai saboreando o seu vinho daí. E se você quiser ajudar o canal, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. É muito interessante se você puder colaborar, R$ 7,99 por mês, você vai ser um membro Vinho Reserva. E aí a gente vai manter esse canal aqui, a estrutura, vai ser bastante importante pra gente aqui continuar esse trabalho. Eu lhe agradeço bastante se você puder ser membro do canal. Segue a gente também lá no Instagram, Automação com Vinho. Segue a gente lá e a gente vai sempre estar postando a agenda, o que a gente está programando aqui no canal, fica bem interessante. Eu sou César Feijó, professor integrador há mais de 25 anos e vou usar essa experiência como professor para extrair aí do convidado aqueles perrengues que ele já passou no dia a dia, aquelas viradas de noite que ele teve, aquela vez que ele imaginava que ia para casa e aí descobriu que não podia mais para casa porque parou o processo e ele tinha que ficar na empresa. Esses perrengues aí que a gente vai descobrir também, além de, obviamente, né, do tema que é PLC e SDCD. Bom, nosso convidado hoje é Carlos Gebauer Neto, especialista há mais de 30 anos em automação industrial e segurança de processos. Já atuou em grandes empresas como a Braskem e BASF, liderando projetos e definindo arquitetura de sistemas de controle. Gebauer, você acompanha perto as evoluções da tecnologia aí, né? Quais são os primeiros fatores que devem ser levados em conta entre escolher um PLC ou um SDCD? Obrigado, Gebauer. Obrigado, César. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui no podcast. É uma oportunidade interessante para os ouvintes entenderem um pouquinho mais esse cenário, esse mundo do CLP, do SDCD. A grande pergunta é, o vinho que nós vamos tomar hoje foi fabricado com CLP ou com SDCD, né? Não sabemos. Não sabemos, não sei se em português aqui. Exatamente. Mas como é que um usuário, né? Como é que uma empresa de engenharia, como é que você deve iniciar os trabalhos de automação, né? Que sistema utilizar, né? Que sistema da automação utilizar? Basicamente, hoje nós temos duas opções principais, né? Que é CLP ou SDCD. Então, essa é uma questão que a gente vai estar discutindo hoje e trazendo aqui para vocês, né? É interessante porque a parte histórica dos dois sistemas, das duas tecnologias, é o início de tudo, né? A gente vai entender como eu aplico um sistema ou aplico outro sistema, entendendo um pouquinho da história de cada um, né? É lógico que um evoluiu num sentido, o outro evoluiu no outro sentido, né? Eles se convergiram em algum momento também, né? Uma parte abraçou, outra parte o outro abraçou, mas eles atuam em áreas específicas, né? Então a gente vai encontrar hoje na indústria, né? A gente vai encontrar um sistema em determinadas aplicações, em outras aplicações a gente vai encontrar o outro sistema. E vai encontrar às vezes uma aplicação que era para ser acaba sendo outra? Acontece. Eu já tive experiência com isso e não foi nem um pouco agradável. Né? Tem as suas dificuldades. Deixa eu servir esse vinho pra gente aqui, pra gente brindar e começar esse bate-papo aqui. Vamos brindar aqui, César. Vamos. Excelente. Saúde. Tá na chance de pegar o seu vinho ainda aí em casa, viu? Que esse daqui é muito bom. No final eu vou mostrar para vocês qual foi o vinho que o Gebauer escolheu aqui pra gente saborear hoje. Parabéns, viu? Muito bom mesmo. Excelente. Muito bom mesmo. Eu acho que foi fabricado com SDCD.
Já criou polêmica aí, ó. Já criei polêmica. Mas, se você quiser, a gente pode avançar um pouquinho com a parte histórica também. Vamos, né? porque o que a gente sempre ouvi falar, né? O PLC só serve para intertravamento. Então, para fazer intertravamento, você tem que usar PLC. E SDCD só serve para fazer malha de controle, para processo contínuo. Como é que isso evoluiu aí? Essa foi a origem de tudo, né? As fábricas, né? O CLP originalmente surgiu na General Motors, né? Nos Estados Unidos, exatamente endereçado a sequenciamentos, né? E o SDCD surgiu na década de 70, né? Na indústria de processo, né? Uma indústria química, uma indústria petroquímica, uma refinaria, são indústrias de processo. Então, a origem foi diferente, né? E até é muito interessante, porque profissionalmente, os profissionais que atuam na indústria de processo e os outros que atuam na indústria de manufatura, eles estão acostumados com linguagens, né, de programação até diferentes. Né? Originalmente, por exemplo, na área de manufatura, você tinha a linguagem chamada ladder, né? Que era uma linguagem mais voltada para o time de elétrica, né? Mais para sequenciamentos. Né? Então, o CLP surgiu para atender essa demanda através de um sistema programável, né? Por isso que se chama controlador lógico programável, que tinha lógicas. Né? Os sistemas anteriores ou eram painéis de relés ou eram sistemas de lógica fixa. Né? Eu já defini uma lógica e uma lógica ou, né? Então eu usava elementos. Né? E quem veio da elétrica, o ladder ali já ajudava muito. Já né? ajudava muito. Né? E o SDCD do outro lado veio do mundo das malhas de controle, né? Da indústria de processo, em que se colocou, né, a computação para executar aí, né, os algoritmos que executam ali o P&D, né, das malhas de controle. Então, essa evolução da eletrônica foi muito importante. Né? Anteriormente, os sistemas, como eu mencionei, não eram programáveis. Então, era muito difícil. Ou você fazia o projeto correto em termos de engenharia, até a lógica já tinha que ser definida com antecedência, porque depois não tinha como alterar. Não tinha mais como mudar. Para alterar o custo elevadíssimo, né? E fora o tempo gasto também. Né? E o mundo dos painéis de relés, dos CLPs, era a mesma coisa. Né? Antes dos equipamentos eletrônicos programáveis, era mais complicado. O PLC veio lá da GM, né? Como você falou, na década de 70, se eu não me engano. Os primeiros PLC, a primeira geração, né, de PLC da Modicon. Sim, o povo da Rockwell vai dizer que veio da Rockwell, mas tem o mundo do SDCD da mesma forma, a Yokogawa, a Honeywell, a Foxboro, né? A própria, na época, era a Fisher, que eram as empresas que atuavam. Hoje, a Fisher foi adquirida pela Emerson, hoje é a Emerson, né? Mas essas empresas continuam firmes aí evoluindo. Né? Então, a ideia hoje é mostrar essa evolução e também dizer aonde que eu aplico um, onde que eu aplico o outro. Eu acho que isso é importante. Né? Mas, vamos lá. Qual é a diferença, assim, em termos de construtivo, de um PLC para um SDCD? Se você pegar um ou outro aqui, fisicamente falando, eles são diferentes? Eles são diferentes na parte conceitual. Né? Porque o SDCD, o que ele tem? Ele tem todo o ambiente que são equipamentos, né? São cartões de entrada e saída, tem a unidade de processamento, tem módulos de comunicação. O PLC tem a mesma coisa. Uma diferença é na parte de redundâncias. Né? O que acontece? Por que eu utilizo redundância? Eu utilizo redundância para tolerar falha. Né? Em malhas de controle, é muito utilizado redundância, porque as malhas, se você perder uma malha de controle, você tem que parar aquela planta. E hoje as plantas, né, antigamente também, mas hoje muito mais, por causa do ambiente competitivo, eu não posso ter perdas. Eu vou ter perdas financeiras. Né? Isso não é bom para a saúde das empresas. Então, eu uso muito tolerância à falha através de redundâncias. Então, o SDCD já surgiu também com esse viés de redundância. O CLP, já de forma diferente,
ele já surgiu oriundo de painéis de relés que não existia redundância. Então, ele surgiu de um mundo sem redundância, né? Mas ambos foram evoluindo. Tá? Mas uma diferença também é o seguinte: o PLC digamos assim, é um equipamento eletrônico. Ele tem uma unidade de processamento, que a gente chama de CPU, o controlador, né? E ele tem cartões de entrada e saída. Mas como é que eu vou trabalhar com ele? Né? Eu sou operador de uma planta. Como é que eu vou trabalhar com ele? Eu preciso de uma interface entre eu e ele, que é uma interface, hoje a gente fala humano-máquina, né? Uma IHM. Ou eu utilizo o que a gente chama de supervisório, que é uma interface mais amigável, mais flexível, normalmente base Windows, né? Que hoje todo mundo conhece. O SDCD também tem uma interface, mas ele já chama de estação de operação. Né? Então, até uns anos atrás, você conseguia diferenciar um profissional que veio do mundo do CLP e um profissional que veio do mundo do SDCD. Porque o profissional que veio do mundo do CLP falava assim, qual que é o seu supervisório? E isso para o mundo do SDCD, não, eu não tenho esse negócio de supervisório, eu tenho estações de operação, estação de engenharia. É onde eu faço a configuração do sistema. Até a palavras o CLP você fala muito de programação. O SDCD a gente fala de configuração. Por quê? Porque aqueles bloquinhos de funções que representavam um algoritmo PID para controle de temperatura ou de pressão ou vazão ou nível, ele já era um bloquinho já programado pelo fabricante do equipamento. E eu fazia o quê? Eu configurava ele, eu colocava parâmetros nele. Ajustava os parâmetros do PID de acordo com a necessidade do processo. Eu linkava ele com cartão de entrada e saída, eu linkava ele com outro algoritmo, por exemplo, fazer uma malha em cascata. Né? Então eu fazia os links, eu configurava. Já o mundo do CLP, eu programava o ladder. Né? Eu montava lá o ladder. Né? Então a gente vê essas diferenças entre esses dois sistemas. Tá? Agora, como é que está hoje? Essa é uma questão interessante. Né? Hoje, o que aconteceu? Originalmente, o CLP, os SDCDs eram usados para substituir o que antigamente a gente tinha na sala de operação, que eram os painéis sinóticos, que o sinótico era o que era interface homem-máquina, né? O que era estação de operação. Era um painel enorme, né? Muitos já viram isso nas empresas, né? Muitos profissionais que estão nos assistindo, mas eram painéis enormes onde que os operadores tinham a visão da planta toda. Eles viam lá os LEDzinhos muito antigos, né? Que eram lâmpadas. A gente estava até discutindo ali um pouquinho mais cedo, mudando de cor, né? Essas lâmpadas para indicar falha, status, etc. Indicar até onde estava no processo, uma bomba parou, tinha indicação disso, né? Isso tudo foi transferido para um SDCD. O mundo do CLP, numa indústria, por exemplo, de processo, realmente veio do mundo dos painéis de relés, de intertravamentos. Né? Então, antigamente, respondendo uma das suas questões, antigamente o que as empresas faziam? Elas trocavam aquele painel sinótico, que também tinha os controladores. Muito antigamente eram pneumáticos. É isso que eu ia te perguntar. Quando é que a gente saiu do mundo pneumático para o... Nessa época mesmo, na década de 70, né? Várias empresas ainda permaneceram com o mundo pneumático, mas na década de 70, finalzinho da década de 70, início da 80, né? Até por volta de 85, quando os SDCD já começaram a ser mais aceitos na indústria, eles vieram substituir. Mas muitas empresas elas não foram pelo SDCD. Elas preferiram colocar um CLP, fazendo todo o intertravamento, e colocaram aqueles single loops, né? Que são controladores analógicos que tinham a função de substituir toda aqueles controladores pneumáticos. Né? Então, essa foi a evolução para algumas empresas. Outras, as maiores, que tinham mais capacidade de aporte de capital, elas realmente já partiram para um SDCD. E é muito interessante que, na época, as empresas elas tinham receio. Elas não confiavam tanto nos sistemas. Mesmo no SDCD? Então, o que elas faziam? Elas faziam os seus projetos, colocavam todas as malhas de controle no SDCD, mas elas tinham umas malhas
uns controladores que a gente chamava de single loop, né? Sim. Eles usavam poucos single loops para as malhas mais críticas como backup. Ah, tá, entendi isso aqui dizer. No sentido, usar o controlador, o single loop, como redundância pro... Então, se aquele falhasse, entendi. o outro assumia. Eu cheguei a fazer um projeto na área siderúrgica, que eu comentei com você antes da gente iniciar aqui, num alto forno, em que depois de muitos anos, encontrei aqueles engenheiros de novo, né? Que eu aprendi muito nessa época, e eu falei, gente, eu tenho uma curiosidade. Alguma vez houve o chaveamento desse SDCD para aqueles controladores que vocês tinham colocado? Eles falaram assim, Gebauer nunca chaveou. Depois a gente ficou com medo daqueles single loops, a gente arrancou tudo. Jogamos fora, porque o SDCD se mostrou muito confiável, né? A mesma coisa CLP também, com o passar dos anos se tornaram confiáveis, né? E novos investimentos, novas plantas. Aquela filosofia de malha de controle no SDCD e intertravamentos e sequenciamentos no CLP começou-se a alterar um pouco, né? Por quê? Porque no início o SDCD ele era muito bom para fazer malha de controle com o que a gente chama de scan, né? Que é ali os microprocessadores, eles eram lentos, né? Então os sistemas não eram rápidos em termos de processamento, de capacidade de processamento e de memória também era muito pequeno do que é hoje, né? Então eles rodavam malha 1 segundo, 2 segundos. E isso daí para intertravamentos era um absurdo, né? Então era muito bem segmentado. Então se a gente tivesse no podcast há 20 anos atrás, essa resposta à sua pergunta, quando uso um, quando uso outro, ia ser claríssima. Para malha de controle, você tem que usar SDCD. Para intertravamento e sequenciamento, você vai usar CLP. Hoje, como é que está? Hoje, né, o que aconteceu? O SDCD evoluiu, se tornando com processamentos muito rápidos, né? Assim como os computadores pessoais. As redes também ficaram muito mais rápidas. Redes muito velozes, né? Hoje a gente fala de... Hoje o mundo a gente falava de redes seriais, né? Naquela época. Na época é seriais, né? Ainda temos as, né, redes mais lentas, mas quando a gente fala de rede de controle, rede que interliga a um supervisório, a um conjunto de CLPs, né, de controladores ali dos CLPs, as redes a gente fala de 1 giga, né? No mundo do SDCD, 1 gigabit de comunicação também. Então, são muito velozes, né? E um detalhe também, os SDCDs, naquela época, eles tinham o que a gente chama de tempo real, né? Em que eu tenho que entregar as informações em tempo real, porque a reação do sistema a uma mudança do meu processo ela tem que ser rápida. Então, eu não podia ficar esperando muito tempo, como as redes eram lentas. Então, foram desenvolvidas redes proprietárias pelos fabricantes de SDCD, e essas redes eram em tempo real. Não usava a rede Ethernet na época, né? Com o passado... o Ethernet não estava na indústria, né? A indústria não tinha abraçado o Ethernet no chão de fábrica, né? O Ethernet era só no ambiente corporativo. Chão de fábrica, muito menos. Né? Quando se falava da comunicação das estações de operação ou eu estou colocando do lado direito o SDCD, do lado esquerdo o CLP. Mas quando se colocava a comunicação das estações de operação com os controladores de campo, que é o termo que a gente utiliza para os SDCDs. Quando eu colocava os supervisórios, né, nas arquiteturas cliente-servidor, junto com os controladores que são os CLPs, né, essas redes elas tinham que ser determinísticas. Então, os fabricantes tradicionais, né, tanto do mundo do SDCD como do mundo do CLP, o que acontecia? Eles tinham que ter redes determinísticas. E para conseguir rede determinística, né, eram redes fechadas. A maioria nasceram proprietárias determinísticas. Proprietárias e desenvolvidas por ele com a segurança da época, né? Eles garantiam que entregavam os pacotes em tempo real. Quando surgiu a Ethernet, e a Ethernet começou a... Probabilística, aí saiu não é uma rede determinística, uma rede probabilística, né? Para você
Aí o nariz até ficou de lado assim para a rede. Mesma época do Windows. Né? Na época se usava no mundo do SDCD o Unix. Né? Os CLP já começaram a iniciar as tecnologias baseadas no Windows. Né? Microsoft, né? Porque era DOS, né? Tinha Microsoft. Eu né? programei em DOS alguns controladores. Então, o que aconteceu? O DOS, né, ele ficou um tempo, né, mas no mundo do mais para o PLC, né, mas no mundo do SDCD já foi o Unix. Quando o Bill Gates, né, fez toda a evolução da sua tecnologia ali através da Microsoft, as empresas começaram, poxa, que interessante. Né? Eles já estão melhorando, os sistemas já estão se mostrando mais robustos, né? Mais confiáveis, né? Em que eu não preciso resetar o meu computador pessoal o tempo todo. Não fica dando tela azul o tempo todo. Tela azul. Eu não posso ter tela azul na indústria. Porque tela azul significa perda ou até um acidente. Né? Uma parada assim brusca de uma fábrica, de uma indústria, né? Uma refinaria, por exemplo, é o caos. Né? O flare, né? ele é ligado e toda a vizinhança se assusta. Né? E eu não posso ter o flare sendo acionado toda hora. Né? Quando o Windows se mostrou muito mais confiável, daí tanto o mundo do CLP, que já estava, e do supervisório, que já estava indo para o Windows, como também o mundo do SDCD começou a avançar no Windows naquelas versões daquela época. Né? Então, foi uma evolução interessante. Mas, respondendo a sua pergunta, normalmente, indústria de processo, que eu falo, petroquímica, as químicas de maiores, né? Refinarias, até siderúrgicas, né? Determinados processos siderúrgicos, indústria de papel e celulose, já utilizam na área de processo SDCD. Sempre utilizaram e acredito que sempre vão utilizar. É lógico que depois, no finalzinho, nós vamos falar um pouquinho da evolução desses sistemas, né? Mas sempre utilizaram SDCD. O CLP nessa indústria também é utilizado. Mas, normalmente, como o SDCD evoluiu e começou a executar lógicas de forma mais rápida, ela começou a abraçar parte que era comandado pelos CLPs, a parte de intertravamento. Então, começou a abraçar parte do intertravamento também. Então, plantas mais novas é utilizado o SDCD, né, na indústria de processo, nesses segmentos que eu mencionei. E os CLPs normalmente são utilizados em pacotes. Chegou um pacote de um compressor. Vem com CLP. Chegou um pacote de um sistema de refrigeração dedicado para a minha fábrica, para a minha planta. Né? Ele vem no CLP. Né? Por quê? Porque o fabricante, o fornecedor, ele detém aquela tecnologia e ele vem já com o sisteminha pronto. Vem até num skid, num container. Né? Vem pronto para instalou, operou. Né? Tá, mas vamos lá. Fazer no SDCD, fazer um intertravamento, hoje em dia não tem dificuldade nenhuma. Né? Todos os cartões de I/O digital, você fazer intertravamento ali, facilmente você consegue desenvolver um intertravamento. No PLC, para você fazer uma malha de controle, fazer uma malha em cascata, etc., também, hoje em dia, não se tem muita dificuldade em se fazer isso. Ainda existe hoje, a pergunta seria essa, né? Ainda existe hoje um processo onde eu não posso utilizar um PLC e vice-versa? Existe ainda um processo onde eu não posso utilizar um SDCD? Não é a função não é não querer, mas assim, onde não pode ser aplicado? Responder da seguinte forma. Onde que eu uso mais sistemas supervisórios e CLPs hoje? São em segmentos da indústria que são mais parecidos com manufatura. Por exemplo, uma indústria de alimentos e bebidas, que não tem tanto processo. É usado mais CLP supervisório. Indústria farmacêutica. Né? Muitas vezes até outras indústrias, como, por exemplo, mineração. Dependendo de como que é a mineração, se não tem muito fornos, né? Que não tem muito processo, é mais usado CLPs e sistemas supervisórios. Tá? Agora, para responder a sua pergunta, né,
o que aconteceu? Surgiu o que a gente chama de sistemas híbridos, que são sistemas que têm uma característica forte de SDCD, mas têm uma característica forte de CLP. Então, hoje, a gente tem a maior parte dos sistemas que a gente vê hoje no mercado, do mundo do SDCD, são sistemas que têm características híbridas, um mais, outros menos, né? Mas por que isso? Porque houve uma mudança no mercado, uma mudança no ambiente competitivo de mercado. Por quê? Porque a concorrência, né, aumentou muito, né? Então, quem tem margens melhores de negócio, né, conseguem sobreviver. Aqueles que têm margens menores acabaram morrendo no caminho ou foram compradas. São empresas que foram compradas. E o mundo do CLP, como aplicação é muito grande, né? Eu tenho indústria da manufatura, eu tenho máquinas, eu tenho até indústria de processo, é muito maior. O que acontece? Eles acabaram criando um ambiente fabril de uma escala econômica muito grande. Então, em termos de custos e preços, ficaram melhores do que o SDCD. Mas o SDCD também percebeu isso e começou a fazer o quê? O meu I/O eu também vou produzir em larga escala, né, como o mundo do CLP. Até existem empresas que fornecem, né? Isso são segredos industriais, mas fornecem I/Os para fabricantes de SDCDs, né? Hoje a gente já não discute muito mais isso, porque isso não é o interesse da maioria. Os sistemas são muito bons em termos de tecnologia, são muito robustos, né? Mas são sistemas híbridos, né? Então, por exemplo, aonde eu utilizo mais sistemas híbridos? Nessas indústrias que eu comentei com você, né? Principalmente mineração, siderurgia, papel e celulose, né? Que são sistemas que têm que ter características de SDCD e características de CLPs. Só que a maioria dos sistemas híbridos, eles ainda são chamados de SDCDs. Por quê? Porque os fabricantes de CLPs, eles criaram famílias de equipamentos com hardware de CLP, controlador e I/O, só que eles chamaram isso de SDCD. Então, é muito interessante, porque esses fabricantes, eles não têm tradição, né, na indústria de processo que as fabricantes de SDCD tinham. Então, eles têm um desafio muito grande, e eles estão evoluindo, né, para conseguir ter oportunidades em projetos novos, né, de também venderem as suas soluções de sistemas híbridos que são SDCDs, né? Só que a indústria de processo fica meio desconfiada. Será que o sistema deles é bom mesmo? Né? Então, hoje, os sistemas híbridos, que são os SDCDs mais modernos, eles são o que hoje está praticamente dominando o mercado. Alguns tradicionais com características ainda muito fortes de SDCDs, né? E outros com características ainda de CLPs, né? Mas hoje, né, o mercado está assim. Mas isso não foi muito pela função do custo, não? Porque o PLC, né, o custo de aquisição do hardware, como você comentou, o mercado é muito maior, você tem muito mais aplicações. Então, a escala de produção permite você reduzir custo. O SDCD, por estar lá em processos contínuos, né? Então, você tem uma demanda menor por aquele dispositivo. Então, esse fator não motivou muito você começar a utilizar os fabricantes, né, levarem um hardware que já estava pronto. Sim. E vão mudar em software? Sim. Então, hoje existe 2 fabricantes principais de CLPs, que hoje eles têm um SDCD com hardware de CLP. Né? E um outro detalhe importante também. O supervisório era um sistema, né? Uma interface homem-máquina muito mais amigável, né? Instalado em servidores, em computadores pessoais, né? Normalmente industriais, mas que eles tinham uma base de dados, que era diferente da base de dados do CLP. Então, para unificar, integrar os 2 sistemas, tinha um trabalho a mais. O mundo do SDCD ele surgiu de uma base já integrada. Então, eu não preciso... Eu configuro aqui, ao mesmo tempo, eu já estou configurando na base de dados das estações de operação e engenharia. Né? No CLP, eu tinha que fazer 2 trabalhos.
Né? Então, isso para um CLP aplicado numa indústria de processo dá muito mais trabalho, porque eu tenho que unificar essa base de dados. E até hoje é assim. Eu tenho supervisórios de fabricantes diferentes do que do CLP. Né? No SDCD, normalmente é um fabricante só. Né? Já teve empresas, né, que, por necessidade de concorrência, eles não poderiam, digamos assim, depender de um único fabricante para estações de operação, para os controladores. Então, eles tentaram, né, demandar do mercado sistemas que não têm nem o nome de híbrido, mas isso acabou não vingando muito porque não tem como. Né? Porque essa questão de integração dos sistemas é muito importante. Né? Então, hoje, na indústria de processo, a parte de integração já está muito mais avançado. Na indústria de manufatura também, porque hoje as integrações, as redes são muito mais amigáveis, né? Já foram feitos muito mais testes, muito mais desenvolvimentos nessa área. Né? Então, hoje os sistemas em termos de integração são bem estáveis. Mas o SDCD, a principal diferença também em relação além do hardware, né? Tem a relação da integração da base de dados. O SDCD é uma base de dados única, integrada. O CLP e supervisório são bases de dados independentes. Vamos para as desvantagens de cada um deles. Vamos lá, né? O que normalmente se pensa em termos de desvantagem de SDCD? Custo, foi o primeiro ponto que eu comentei. E segundo, a questão de você estar amarrado a um único fabricante. Embora você tenha IOs de fabricantes distintos que você possa integrar, mas o normal é você estar amarrado a um único fabricante com um custo excessivo. Né? Excessivo não, mas não tão baixo quanto um CLP. Também custo alto e baixo é relativo, né? Cada processo vai demandar o seu custo. Bom, mas isso normalmente é o que pega no lado do SDCD. O que pega no lado do CLP, muitas vezes, né? É a questão de confiabilidade, porque você tem muitos fabricantes, embora você tenha um custo mais baixo, mas você tem, às vezes, muitos fabricantes com confiabilidades duvidosas, e essa geração de CLP vai mudando, aí você compra um CLP, daqui a 10 anos já não tem mais, você tem que substituir e não consegue manter o seu parque ativo. Então, assim, essas constantes modificações do CLP acabam demandando algum tipo de problema, né? Nesse sentido. O híbrido é uma solução para mais ou menos do meio dos mundos, ou vamos continuar com o mesmo problema? O híbrido veio, né, para resolver muito da questão de custos. Né? Não somente o híbrido, mas o Windows. Né? Quando se falava do Unix, né, uma estação de operação no SDCD era uma fortuna. Né? Quando veio um ambiente Windows, essa fortuna ficou algo muito mais acessível para a indústria, né, para as empresas. E aí o sistema híbrido ficou um custo muito bom, muito próximo de um CLP supervisório, mas a gente tem que comparar tamanhos, né? Não adianta eu falar ele é muito mais caro, mas ele é muito maior, né? Mas quando eu comparo realmente sistemas idênticos em termos de capacidade e tamanho, quantidade de entradas e saídas que eu preciso para o meu projeto, para a minha planta, eles são muito próximos. Né? Numa concorrência, né, a gente tem muitas vezes pensar isso que você perguntou. Qual é a vantagem de um? Né? Quais são os pontos negativos de outro? Qual é a vantagem do outro? Quais são os pontos negativos? Né? Então vamos falar de pontos negativos do SDCD. Essa questão de custo, ele ainda é um pouquinho mais caro. Né? Outra questão que ele tem uma certa desvantagem. Ele ainda não é tão rápido como o CLP. Aquele ciclo de 1 segundo ainda é algo... mas ele já consegue avançar para 200 milissegundos, até 100 milissegundos. Né? Mas aí para algumas aplicações, né? Aplicações que requerem máquinas, por exemplo, eu nunca vou usar um SDCD para uma máquina, porque não é a aplicação dele. E ele vai ficar muito caro. Né? Compensação para uma planta, uma refinaria, eu também não vou usar um sistema híbrido. Né? Nem híbrido. Na realidade, o sistema ele não vai ser híbrido. Ele vai ser origem SDCD. Pode ser que ele tenha evoluído um pouco para o hardware de um híbrido, mas ele é um SDCD. Né? Um ponto negativo do SLP, redundâncias. Até hoje, dependendo da família do CLP, as famílias menores, por exemplo, eu quero tolerar falha da minha CPU.
Muitos CLPs de pequeno porte, eu só consigo redundância por software. Aí o chaveamento entre um sistema que falhou, uma CPU que falhou, para outra que deveria assumir, leva mais de um segundo. Isso não é aceitável na indústria de processo, né? O SDCD, dependendo da versão do sistema, é microsegundos, milissegundos, é muito rápido. Ninguém percebe esse chaveamento, o processo não sente nada, né? No CLP tem dificuldades, redundância de cartões de I/O. CLP é muito difícil ter redundância de cartões de I/O. De CPU é muito mais fácil, é muito mais comum. A gente vai ver, passa uma fibra entre uma CPU e outra. Aí são os CLPs maiores. Já é de maior Os porte. pequenininhos não tem, né? Outra questão também, troca quente. Poxa, deu um problema no meu cartão. Eu vou ter que parar a máquina. Pode ser que a máquina... Não tem problema, a gente para a máquina, né? A gente troca o cartão ali, não tem problema nenhum. Mas na indústria de processo eu não posso fazer isso, né? Queimou um cartão, eu tenho a I/O redundante, ele chaveou para o redundante, eu tolerei aquela falha e eu tenho que trocar o cartão que está com problema quente. Eu vou lá, saco ele, coloco um novo, ele se atualiza em relação à base de dados do outro e está tranquilo. Se eu quiser até fazer um chaveamento, forçar, ele chaveia para o outro e está tranquilo, não parou o meu processo, né? E o mundo do CLP não tem isso, porque as aplicações são diferentes, né? Outra questão, download. Eu modifiquei o meu programa. Eu preciso carregar. Muitos CLPs não... principalmente os de pequeno porte, não permite fazer download online. Numa indústria de processo, em equipamentos, em reatores, por exemplo, eu preciso fazer um download online. A modificação é pequena, né? Não tem nada ali que vai interromper o processo, né, que eu modifiquei. Eu consigo fazer um download online. Então, tem esses prós e contras o download vou falar do PLC, né? O download, ele é offline, por natureza. Você pode fazer uma alteração online. Uma modificação online, ele permite deixar o CLP online. Mas se você vai descarregar um programa novo, ele vai parar o PLC e vai descarregar, né? Mesmo de maior porte, ele vai parar o PLC e você vai descarregar. Mas a não ser que você esteja fazendo uma modificação online. Sim. Existem, né? Cada fabricante tem as suas questões que limitam, né, as modificações. Até quanto eu posso modificar. Modificação de hardware, por exemplo, você não vai fazer... Não tem como, né? Expandir um sistema, o hardware, tem muitos sistemas que não permite você expandir a quente. Adicionar um cartão lá na lógica a quente, ele não permite. Tem muitos sistemas que permitem, né? Mas aí tem muito a ver com a política da empresa. Às vezes a empresa não quer correr o risco de expandir um sistema a quente, né? Tem empresas que não se preocupam com isso porque até não tem esse conhecimento dos riscos que existem, né? O mundo do CLP, isso não tem nem porquê, né? Eu fazer uma modificação a quente de uma máquina. Sim. Eu tenho equipamentos mecânicos que ali, para eu trabalhar equipamentos a mais mecânicos, eu teria que fazer... manufatura em geral, por exemplo, né? Eu tenho que parar a linha. Ou a linha já para normalmente diariamente, ou parar é algo que você consegue programar, né? Exatamente. Numa indústria de processo que trabalha ali, né? 365 dias por ano, né? 24/7, não tem como você parar, né? Existem as paradas de manutenção em que são feitos esses trabalhos. Né? Você tem exemplos de projetos bem-sucedidos aí com PLC? Os PLC, sim, né? Eu tenho experiências profissionais de projetos muito bem-sucedidos, né? Porque desde da fase inicial, da fase conceitual do projeto, já se viu as necessidades, né? Qual é a performance que eu tenho que ter do meu sistema? Qual é o nível de tolerância à falha que eu tenho que ter, né? Quais intertravamentos que precisam ser realizados, né? Se eu vou ter muitas variáveis analógicas vindas da instrumentação, né? Eu tenho muitas malhas de controle, eu tenho poucas malhas, né? Então, por exemplo, eu tenho poucas malhas de controle. Eu não vou adquirir um SDCD, porque ele foi feito para muitas malhas. Então, fica muito melhor o meu projeto colocar um supervisório,
mesmo que ele seja uma outra base de dados, fazer outra base de dados ali é uma coisa muito simples, né? Hoje a tecnologia, as ferramentas de configuração e de programação são muito avançadas, né? Elas têm uma norma que as padroniza, isso daí facilita muito também, né? Hoje os integradores de sistemas têm um conhecimento muito bom também, então eu faria o meu projeto usando o CLP. E os projetos um CLPs são sucesso também, né? Hoje em dia não tem muito dessa questão. Somente se você realmente não for bem assessorado, não tiver um bom conhecimento e você escolher uma tecnologia errada, né, para o seu projeto. Ou, por exemplo, você não pensar, né, que eu preciso fazer uma substituição de módulos a quente. Você tem que prever que você vai ter... Em projeto, isso, em né? projeto. Você tem que prever... Depois que já está lá o hardware, você mudar a família já era, né? Isso aí. E às vezes a gente ainda vê alguns casos, são raros, mas, poxa, veio um equipamento que eu não pensei que eu precisava de tal funcionalidade e está me atrapalhando no dia a dia. O que acontece com as empresas? Elas esperam passar um tempo, que os sistemas acabam ficando obsoletos, e aí ela resolve fazer um upgrade, uma migração, e aí ela já faz uma migração com aquelas características e necessidades que ela acabou não tendo do projeto original. Mas não é bom, né? Porque ela vai perder esses benefícios durante aquele período. Quais são os principais erros, normalmente, que você vê, ou principalmente na fase de projeto ainda, né? Nas aplicações de SDCD? Que são cometidos tanto pelas empresas de engenharia, quanto às vezes a própria empresa já tem um departamento de engenharia próprio, né? O que são os principais erros cometidos? Eu acho que um dos principais erros, por exemplo, muitas vezes o usuário final, ele não falo nem delegar, ele delarga para a empresa de engenharia, né? E ele negocia o projeto a um custo baixíssimo, né? Sim. E aí a empresa de engenharia ela não tem capacidade, né, de fornecer profissionais que tenham conhecimento bom da área. E aí acaba profissionais que têm conhecimento não tão avançado, fazem um projeto para os profissionais que não estão, quer dizer, ou eles não têm tempo ou não planejaram bem o seu projeto em termos de recursos humanos, né? E eles acabam não olhando o projeto, né? Não vendo ali a fase de conceitual, engenharia básica, detalhamento, né? E isso acaba chegando lá na frente com problemas, e esses problemas acabam em atrasos, né? Tendo que trocar equipamentos, atrasos que acabam realmente comprometendo, né? O compromisso da área de automação de entregar um projeto bem feito no prazo, né? Para a empresa rodar a fábrica, rodar a planta de processo ou e colocar normalmente máquina. O que vem errado aí nesses projetos? O que aparece de coisa errada nesses projetos aí? Várias coisas, às vezes vem cartões que só tem aquele cartão no Brasil todo, né? Cartão de entrada e saída. A gente até recomenda, gente, verifique os cartões com os fabricantes, né? Tem que ser aqueles cartões mais comuns que tem no mercado, que até eu tenha no meu estoque de sobressalentes, né? São pequenos detalhes assim que fazem uma diferença depois ali no ciclo de vida daquele equipamento, né? Porque você vai ter um custo de propriedade, né? Você vai ter que comprar spare part para aquele produto. E aí então, o que acontece? Às vezes a gente recebe e-mail assim de pessoas no mercado, às vezes até profissionais que você conhece, falando assim, vocês têm um cartão tal da empresa tal que eu não estou achando, né? Poxa, cara, mas como é que você deixou vir esse cartão, né? A gente sabe que até na própria empresa que a gente trabalha é muito difícil a gente ter esse controle, né? Mas é um pequeno exemplo, né, de algo assim que não foi legal. Eu já participei de um projeto, né, numa indústria de vidro, bem no início da minha carreira, em que foi fornecido um SDCD para um processo que não era para um SDCD, né, numa indústria de vidro. E eu sofri. A indústria de vidro realmente... Era um sistema híbrido. Sim. Né, era mais voltado para CLP mesmo, né? E acabou que a empresa,
né? Não tinha muito conhecimento na época, né? Acabou adquirindo uma solução, né? Que não era ideal, né? E aí quem foi executar, quem era da engenharia de projetos é que sofreu, né? Na época você falou da rede Modbus, era uma rede Modbus lenta e era uma loucura, né? Saía um comando para ligar um motor, esse comando demorava 3 minutos para ligar o motor. Poxa, 3 minutos é bastante É tempo. porque a comunicação ficou muito carregada. Sim. Então, para executar a comunicação era lento, né? Porque eram muitas variáveis ali no Modbus lento, né? 9.600 de velocidade ali, né? Bits por segundo. Então, hoje é impensável isso, né? Hoje o Ethernet você nem percebe, né? Então, é tão rápido que a gente nem pensa mais nas redes determinísticas, né? Somente em eventos assim, né? Vamos citar um evento assim, uma avalanche de alarmes, né? Numa condição ultra crítica da empresa, né? Então, esse é um exemplo de algo que a gente tem que pensar no projeto. É até interessante. Hoje, poucas pessoas, poucos profissionais, eles pensam nas condições adversas. Ah, mas se acontecer isso que é fora do conhecimento ali, né? Nunca a gente preveu isso, né? Infelizmente, o ano passado tivemos aqueles problemas no Rio Grande do Sul. Quantas empresas nos sofreram ali com seus sistemas de como desenergizar, como colocar em uma condição segura, porque surgiu um evento aqui que ninguém esperava, né? Então, são coisas que são importantes hoje os profissionais pensarem, tanto do mundo do SDCD, do mundo do CLP, como do mundo do sistema híbrido também. Quais são as condições adversas? Faltou energia. O que eu faço se faltar energia? O que eu faço? Tem que ir para a condição de segurança. Mas como é que eu programo para ir para a condição de segurança? Você tem que programar assim, assim, assim. Então, vamos programar e vamos testar, né? Outra questão também. Muitas vezes a gente não testa todas as condições. Isso é muito importante, porque isso vai acontecer no ano novo, no dia de Natal, em que não tem ninguém disponível, né? O time de automação está lá na praia. Você não faz aquele teste que você derruba o disjuntor geral da fábrica da entrada, não? Tem que fazer esse teste. Chega lá no disjuntor geral e... Essa é a provocação. É importante fazer esses testes todos, né? A gente sabe que alguns testes é difícil fazer, é difícil simular, mas é muito importante ter todas, não só as condições normais ali de operação do dia a dia, mas as situações anormais também. Então, esses são erros que ocorrem no ambiente de programação de projeto de automação. Né? Você falou de automação como geral, né? E nos PLCs, quais são os erros normalmente quando o pessoal está projetando, cometem na hora de desenvolver um projeto usando o PLC normalmente? Existia muito no passado uma certa uma concorrência intelectual até, né? O pessoal do SDCD, eles faziam um projeto baseados no PNID, né? Que são diagramas que envolvem processo, instrumentação, né? E também automação, em que eles faziam todo o projeto, né? Faziam um projeto direitinho descrevendo as malhas de controle, né? Depois eles faziam os documentos de teste de aceitação de fábrica, depois de teste de aceitação de campo. E o mundo do CLP, poucas empresas faziam isso. Normalmente era mais o fabricante. Quando o mundo do CLP começou a se alastrar mais, né? Tem muitos integradores, tem integradores de uma pessoa só, né? Aconteceu que o pessoal tinha muito trabalho e acabou que essa parte documental, em muitos casos, não existia, né? Então, eu presenciei muitas vezes, eu trabalhando no SDCD e tendo uma outra empresa trabalhando no mundo do CLP, tipo assim, essa lógica não está funcionando, né? Poxa, mas você não fez isso num teste de campo já, antes da planta partir. Mas você não testou no teste de aceitação de fábrica? Testou, mas deu certo. Mas como não deu certo, não está dando agora? Então vamos modificar aqui. Ele modifica,
Aí, beleza. Então, vamos testar do início de novo. Aí, tudo que você testou no início não funciona mais, porque ele modificou aqui. Sim. Então, essa parte documental do que foi feito, né, isso faz parte da engenharia. Eu tenho que testar de novo, né, dependendo da modificação que eu faço. Né? Então, isso percebia-se muito no mundo do CLP que isso não era feito de forma correta. Né? No mundo do SD/CD já era feito de forma correta. Hoje, vai depender muito do usuário. Né? O usuário que tem que ter isso daí. Ó. O projeto é para minha empresa, né? Aí tanto faz indústria da manufatura como indústria de processo, né? Ou indústria híbrida. O usuário que tem que ter essa visão de que o projeto é para a fábrica dele e ele tem que ter, digamos assim, os procedimentos de engenharia, de projeto. Né? Ele tem que ter o controle sobre isso e exigir da empresa de engenharia, da empresa que vai fornecer o SD/CD, a empresa que vai fornecer o CLP, do integrador de sistemas, ele tem que exigir documentação, teste de aceitação de fábrica, teste de aceitação de campo. Então, no início, até então, o mais convencional é você fazer os testes de aceitação de fábrica, os TAF e os TACs, né, de aceitação de campo. Mas agora vem os testes de integração de fábrica e os testes de integração de campo. Isso já está sendo implementado, essa norma nova ela já está sendo implementado. Sim. Ou ainda está muito no papel? Existe, né? O que acontece? Os testes de integração são importantes, né? E é mais importante você fazer testes de integração, aí depende do que você está integrando. Eu estou integrando sistemas, então é importante você levar esses sistemas por um teste interno entre as empresas, depois você vai presenciar o teste, né? E vai até auditar o teste, que é a aceitação de fábrica entre os dois sistemas. Né? E depois você vai para um teste de aceitação de campo. Agora, quando envolve equipamentos de campo, por exemplo, né? Que essa integração tem que ser comprovada, então o que você tem que ter? Você tem que ter comprovado que esse sistema ele se integra com esses outros sistemas, né? Através de integração mesmo, que aí entra a norma de redes de campo, normas de integração entre sistemas. Então, tudo isso é muito, muito importante. Né? Redes no passado, o que acontecia? As normas eram muito abertas. Né? Digamos assim, algumas tecnologias permitiam que você fizesse coisas até um pouquinho fora, mas na hora de integrar os sistemas era um desafio. Né? Hoje as empresas já estão mais preocupadas com isso e tentar melhorar essa questão de integração. Hoje fala-se muito de Ethernet no chão de fábrica. Então, essa é uma preocupação. Né? As tecnologias estão chegando, mas a gente, Ethernet como usuário, Ethernet APL, é muito importante a integração. Né? A gente sabe que Ethernet APL não está começando agora, na realidade ela começou com redes um pouco mais lentas no passado, né? Fieldbus Foundation, Profibus PA, mas hoje, né, a gente tem essas redes se transformarem em Ethernet, né? Toda aquela experiência que essas empresas tiveram no passado, né, elas trouxeram para hoje. Os erros do passado, né, elas melhoraram com essa tecnologia, né, o que a gente espera como usuário. Sim. Melhoraram na internet APL, mas isso não isenta nós como usuários ou as empresas que são usuárias, né, os profissionais das empresas, não isenta eles também de questionarem, de perguntarem, de exigirem testes, né, para comprovar essa toda integração. Para onde a gente está indo? Né? O PLC está indo muito lá para a questão de você usar um hardware baseado em PC. Né? Em muitas aplicações, então, o seu controlador central lá está muito baseado no PC. Então, é um caminho para onde está indo. Muita gente diz que o PLC está morrendo, virando software, etc. Para onde é que realmente a gente está indo nisso aí? Hoje isso é um desafio. Né? Um outro desafio, complementando a sua pergunta, é como migrar esses sistemas todos, como atualizar a tecnologia deles, que é o desafio das empresas. Né?
porque eu continuo dependente dos fabricantes, né? Outra por causa de custos, né? E outra coisa, hoje, onde que eu rodo meu algoritmo, né? Fala-se, né? Hoje a gente já tem o que a gente chama de virtualização, né? Então, todo aquele ambiente de estações de operação, de supervisórios, são criados ambientes virtualizados que têm mais características de TI, de tecnologia da informação, do que de automação. Docker, a turma do Docker. Né? Então, o que, que acontece? Essa é uma tendência. A próxima tendência é rodar os algoritmos na nuvem. Né? E aí, até complementando o que você falou de rodar o meu CLP num PC. Isso já é uma coisa que já há muito tempo já existe. Né? O desafio é que nem todas as empresas aceitam isso. Né? Porque, imagine, você tem um hardware que você tem um MTBF de 50 anos, né? O mean time between fail, né? Um tempo médio entre falhas, né? Eu garanto que eu não vou falhar em tantos anos, né? Mas um PC eu não tenho isso. Se eu colocar o meu PC ali para rodar, né, 365 dias por ano, 24 horas por dia, ele vai ter pela característica dele mesmo, ele vai falhar muito mais do que um hardware de um CLP. Né? Então, esse é um desafio hoje para as empresas que já presenciaram, já usaram essa tecnologia de rodar o CLP num PC. Né? O desafio delas é realmente ter essa garantia de robustez que você tem no CLP. É que normalmente essas tecnologias de virtualização, etc., vem muito na TI, nasce muito antes. Sim. Né? Já está implementado, já está rodando, etc., como foi o caso do Ethernet e Sim. assim por diante, né? Então, essas tecnologias no mundo de TI nascem primeiro, né? Sim. E depois, eu diria que a automação, o processo industrial, o chão de fábrica é muito mais conservador pelas suas características, né? Porque você quer manter o processo em produção, etc. Eu sempre brinco que o cara da TI, a preocupação dele é a segurança. Ele não quer que ninguém invada, que um departamento não acesse a informação do outro, que informações dentro da empresa não vão para o lado de fora e que vírus e outros malwares que vêm do lado de fora não acessem a empresa. Essa é a preocupação do cara. Se ele tiver que parar o setor inteiro para não deixar um vírus entrar e vice-versa, a informação sair, ele vai parar. O cara que está lá na produção, se ele puder não parar a fábrica, ele vai fazer um jumpzinho aqui, o gato vai fazer alguma coisa, mas não vai deixar o processo parar. A preocupação dele não é, e primariamente, com a questão da segurança da informação, e sim com deixar o processo operando. Sim. A qualquer custo, praticamente, né? Obviamente não é assim, né? Mas as questões da segurança se envolvem, né? Então, por isso que muitas vezes, né, na área da TI chega muita tecnologia primeiro, mas na automação isso não é tão usual, né? Você criar a virtualização com PLC, então, é ótimo. Você vai, eu quero fazer uma redundância de PLC. São duas máquinas virtuais que estão aqui rodando e você faz né? Isso na TI é tão comum. A gente tá caminhando para isso mesmo? Estamos, por exemplo, hoje você tem a questão de virtualização, você tem o ambiente de interface homem-máquina ali, né? Com os operadores das plantas, né? Das fábricas, já é um ambiente até HTML. Né? Você acessa via web. Aí entra o risco de cyber. Poxa, mas se o invasor souber ali, ele vai querer operar a planta sua, né? Sem autorização e querendo sempre para o lado ruim e querendo também até tentar tirar algum benefício de ele ter acessado tão facilmente ali. Né? Mas as empresas já estão evoluindo com a virtualização de você ter ambientes que eles chamam de Thin Clients, né? Que é a arquitetura cliente-servidor, mas o Thin Client significa que você tem uma interface ali muito simples, né? Baseado em HTML, né? Que a gente tem. O cliente um cliente HTML, é um browser. É um browser. Né? Então, esse principalmente na indústria de processo, vai ser um desafio para essas tecnologias. Né? Um desafio maior que a gente até tem discutido, assim, ainda num tom assim, meio de brincadeira, até assim, com curiosidade de saber como é que vai ser o futuro, gente. Né? Esses colegas mais novos que estão aí trabalhando, eles vão presenciar no futuro próximo aí a questão da tecnologia estar direcionando os PIDs, né, os controles avançados, tudo na nuvem.
né? Outra questão é o hardware, que a gente comentou de custos e tudo mais, de um CLP que não roda mais no CLP, roda num PC, né? Esse hardware ainda a gente vai continuar dependendo de um único fabricante, então é interessante que já estão desenvolvendo uma tecnologia já há alguns anos, né? Isso demora um pouco, já tem algumas aplicações piloto, né, pelo mundo, algumas empresas aí de ponta da área de óleo e gás, né, área petroquímica, que a gente chama, a tecnologia chama Open Process Automation. Né? A gente comentou aqui de redes proprietárias, depois redes abertas, Ethernet. Né? Agora imagine o sistema Totalmente aberto. aberto. Né? Eu posso ter um controlador no fabricante hardware é um commodity, tal. Né? O hardware é um commodity. Né? E eu, para migrar aquele hardware para uma tecnologia mais nova, né, é muito simples. Agora, o que está lá dentro, aquele algoritmo, todo aquele conhecimento, aquela tecnologia que é software, né, que hoje o valor todo está no software. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem o hardware muito caro por causa dos impostos ainda. Né? O imposto de importação pesa bastante, os impostos nossos, mas lá fora o hardware o custo é muito mais acessível. Né? O que realmente a integração, o valor agregado está no software, know-how do no quem serviço. desenvolveu a solução. Né? Então, isso que as empresas, né, toda a tecnologia, né, tem usuários que desenvolvem tecnologia em bloquinhos, algoritmos que eles criaram lá. Né, para melhorar o processo produtivo deles, seja na indústria de manufatura, seja na indústria de processo. Então, essa é uma tendência. Né? E aí os fabricantes de sistemas eles vão ter que ter uma característica de integradores de sistemas. Né? Porque eles vão ter o core, o cerne principal do sistema é deles, mas eles vão ter que integrar outros hardwares, outros sistemas, eles vão ter que atualizar aqueles sistemas. Né? Então, esse é o desafio. Né? Hoje, esse é o desafio principal dessa tecnologia. Deixa eu pensar aqui vamos ver o que você. Que caminho você segue aí. Hoje a inteligência artificial no chão de fábrica está muito no início, eu diria. Né? Então, assim. Você tem algumas soluções que pega lá os Big Data, pega o histórico todo e faz uma análise e te indica de que caminho seguir, etc. Alguma coisa assim. Isso hoje é uma realidade em poucos locais, mas é uma realidade. Você pegar uma inteligência artificial para comandar processo, isso hoje ainda não é uma realidade. Ele tomar a decisão e fazer o seu processo, atuar em cima do processo. Bem menos ainda do que, embora tenha bastante, mas ainda é menos. Mas vamos olhar daqui a 10, 15 anos. Você acha que esse controle avançado lá com PD, que você tem um MV, um PV, um SP, aí você tem uma malha lá com 3 variáveis que você ajusta, o monitor, a inteligência artificial vai começar a trabalhar aí com centenas de variáveis em paralelo para você tomar uma decisão, e aí esse controle avançado que a gente tem hoje, será que morre? Minha opinião é o seguinte, a gente já tem visto, né, as informações chegam através das novas tecnologias que os fornecedores divulgam, né, para nós, para o mercado, na realidade. Né? Porque todos ficam sabendo. Uns mais, outros menos. Né? Mas, por exemplo, já existem tecnologias dos fabricantes de monitoramento remoto dos sistemas. Né? Por exemplo, seria a medicina da automação. Né? Médicos, que são os fabricantes, remotamente acessando os sistemas, coletando informações deles. Né? Não são informações do processo de produção, não são dados sensíveis de produção, mas são dados do equipamento que o fabricante mais conhece. Saúde do equipamento. Né? Saúde do equipamento. Ele carrega um banco de dados e ele compara o banco de dados daquele equipamento da empresa X, que ele tem um contrato com eles de manutenção, ele compara com outras características dos outros equipamentos dele mesmo em outras empresas. E ele consegue ver daquelas banco de dados, daqueles análises de dados, ele cria ferramentas de machine learning que automaticamente já dizem, isso daqui vai... A tendência dessa condição desse equipamento é uma falha daqui a pouco, ou daqui a um ano. Né? A gente sabe que esse daqui a pouco, daqui a um ano, digamos assim, é onde todo mundo quer.
né? Eu quero saber quando que o equipamento vai quebrar. Isso hoje não existe, mas existe uma evolução, né, com machine learning de conhecer o próprio sistema começa a aprender como é que funciona esses sistemas aqui da empresa X, Y, Z, e ele começa a aprender, ele começa a ver que aquela condição indo para aquele caminho, né, com aquele vetor, vai ser uma falha. Né? Agora, existem também inteligência artificial, já tecnologias que já estão surgindo, ainda está em ambiente muito de planta piloto, ambiente ainda universitário, laboratório, que é operar plantas usando inteligência artificial. Já existem, né? Alguns fornecedores já divulgando essas tecnologias. E os usuários, né, já estão sendo influenciados e provocados a... Não quer testar a minha tecnologia? Né? Ainda o mercado... Né? Isso ainda não é tão prioritário. Conservadorismo, né, entre aspas, lá do chão de fábrica. Exatamente. Né? Mas por exemplo, hoje se monitora muito condição de equipamentos, né? Com o intuito de... Preditiva, né? Preditiva, além disso, prescritiva. Né? É como você ir no médico e ele receitar ali para você, né, o remédio. Né? Então, essa é uma tendência. Agora, a inteligência artificial para operar uma planta, para operar uma fábrica, já está se tornando realidade. E eu acho que daqui a 5, 10 anos... nós vamos ver muitas coisas acontecerem, viu? Vai ser com certeza. Eu falei 15 anos, já mudou demais. Rápido, é muito longe. Muito rápido. Tá muito longe. Não tá muito longe, não. 5 a 10 anos dá pra gente fazer uma perspectiva aí, né? 15 anos já é muita coisa. Vai ser muito legal. Né? Para quem dá aula, então, né? Esses meninos novos aí, o que eles vão presenciar aí é muito interessante. Ou seja, todo o controle que a gente está acostumado hoje deve sofrer bastante mudança, né? Nesses anos todos aí. Né? E aí eu não sei realmente o que vai acontecer com o SDCD e o CLP. Né? Vão virar algoritmos, né? Com essa questão da nuvem, por exemplo. Né? Uhum. Aí os sistemas com esse Open Process Automation, né? Que não é uma empresa única, é um grupo de empresas que estão aderindo, umas com mais interesses, né? Outras realmente não, porque eles veem que vai acabar dificultando mais o seu negócio, né? Porque você não vai mais poder comercializar o seu hardware como você fazia antes. Né? Então, algumas empresas estão já vendo isso e já estão indo para o mundo do software, né? Já vendo tecnologias, adquirindo tecnologias de outras empresas para avançar. Então, vai ser coisa muito interessante por aí. O IoT, porque assim, no PLC você tem lá MQTT, você tem alguns protocolos voltados para IoT, OPC UA, MQTT, e no SDCD, você tem algumas soluções aí. Chegou no mundo o IoT chegou no mundo do SDCD também? Integração com ele? É que o SDCD, isso é interessante sua pergunta pelo seguinte, né? Eu tenho a pirâmide da automação. Né? O IoT, o que é? A pirâmide está tão bagunçada ultimamente, coitada. Com tanta coisa subindo e descendo aqui. Alguém lá, até mostrar que alguém lá de cima desce e pega uma informação lá embaixo. Uhum. Né? E aí, puxa, tá aqui. Ele atravessou a pirâmide toda. Exato, tá tão bagunçada, coitada, da pirâmide. Mas é uma tendência, né? Além do SDCD, a gente tem a plataforma, né? Que pode ser até um novo podcast, né? Só para discutir o PINS, né? Que é um sistema que coleta informações dos CLPs, dos SDCDs, que é informação historiador, né? Historia tudo, né? Coloca ele lá num cronograma, né? A base tempo, e tem toda uma base de dados sobre isso, e daí é uma evolução. Agora também tem a questão, eu preciso de um dado importante que está lá no chão de fábrica, né? Então eu coleto essa informação e está lá em cima, mas é algo que já é real, né?
E já está acontecendo nas empresas, né? Não tem como. Agora, quando você fala de Ethernet APL, aí o negócio avançou mais ainda. Sim. Né? E aí você vai ter praticamente todos os dados, né? Você vai ter esses dados sem ter a necessidade ou do CLP ou do SDCD estarem ali envolvidos no tema. Muitas vezes você pode transferir esse dado diretamente para a estação de operação ou rodar um algoritmo na nuvem coletando aquelas informações do Ethernet APL, né, dos sensores de campo, encaminhando para a válvula de controle, por exemplo. Praticamente você não vai ter mais SDCD nem CLP. Né? O que você tinha de hardware ficou na nuvem. Você vai ter ali Ethernet no chão de fábrica, né? Encaminhando aquelas informações possivelmente para um ambiente virtualizado de servidores. E isso daí para a nuvem. Ou né? seja, o termo PLC, SDCD... Vai ficar na nuvem. Provavelmente vai ser indiferente, né? Vai ficar na nuvem. Para quem... Que recomendação você daria para quem está iniciando um projeto hoje e aí está na dúvida se vai usar um PLC ou se vai usar um SDCD, até como eles estão, né? Estão se entrelaçando um no outro aí. Que recomendações você dá para quem está começando um projeto aí? A recomendação é verificar, né? As variáveis do processo, né? Se são variáveis discretas, né? Se são sensores, se tem muito intertravamento ou sequenciamentos, né? Se as variáveis de processo, temperatura, pressão, vazão, nível são em pequena quantidade, aí eu recomendo ir por um estudo de uma aplicação de um CLP mais supervisório ou mesmo uma IHM, né? Aí normalmente a fábrica é um pouco menor, né? Não é algo muito grande, né? Então iria por esse mundo que você vai ter um custo-benefício muito bom. Ou se o sistema for um pouquinho maior e tentar ir para um sistema híbrido de origem de CLP, de fabricante de CLP, né? Agora, se você tem algo maior, né? Uma quantidade de I/Os, de variáveis de processo muito grande, né? E você tem uma quantidade de intertravamentos razoável, né? Não muito, mas também não muito pouco, aí você indo realmente para o mundo de SDCD ou para os sistemas híbridos que vieram dos SDCDs. Né? Então, essa que é a minha recomendação. Agora, sempre muito cuidado com as suas especificações, o que vocês requerem, né? E qual é o objetivo de cada projeto, o que a área industrial, né, da empresa está requerendo. Então, tem que ter todo esse estudo, né, e para você começar com o pé direito. E sempre procurar opiniões, participar de eventos, assistir podcasts, né? Sempre agregando informações, conhecimentos, livros, né, com profissionais aí que quantos anos de experiência não tem nesses 2 livros aqui que a gente está vendo, né? Então é muito importante leitura, né? Muito importante aprendizado, ouvir conhecimentos, né? Essa que é a minha recomendação para os profissionais que estão começando aí a carreira. A carreira é brilhante e vão ter coisas que nós não vimos e talvez a gente não veja, né? Eles vão ter essa oportunidade de ver muita coisa interessante pela frente. Gueval, o que a gente não comentou aqui que faltou da gente... A gente falou bastante aqui, né? Falamos bastante. Varremos bastante assunto aqui. Bastante. Faltou alguma coisa aí a gente não abordado que a gente... Faltou a gente verificar se o nosso vinho foi feito Eu vou entrar na vinícola lá depois para ver se o processo é automatizado primeiro ou se é um processo artesanal. Né? É interessante. Até um exemplo de aplicação, né? Por exemplo, indústria de... A gente vê aí no rótulo se tem algum componente para manter... O vinho é menos que isso, mas você vai no supermercado, você vê lá que tem aromatizantes, estabilizantes, né? É interessante que eu já fui com outro colega numa empresa que produz, né? Fabrica esses componentes. E aí eu cheguei lá e dei de cara com SDCD. Foi mesmo? Foi. E eu falei,
Alimentícia. Alimentícia. Eu falei, cara, esse vendedor aqui é muito bom, porque ele vendeu no lugar de CLP. Né? E muito interessante ver isso. Né? Realmente o SDCD funcionava bem, né? Mas estava ali mais híbrido, né? Do que, então é interessante. E na área de vinho é muito interessante, porque eu até já fui em fábrica de fermento, esses fermentos Flashman Royal, né? E tinha um SDCD na parte de fermentação, né? Interessante, porque ele já tinha uma tradição de anos, né? Uma empresa internacional, de usar SDCD para a parte. E já vinha, provavelmente lá fora, já se usava o SDCD. E funciona muito bem, né? E porque eles queriam uma precisão muito grande, né? E realmente o sistema já tinha mais características de SDCD do que CLP, né? Então é interessante, né? Por isso que eu vou no supermercado fazer uma compra de um pote, né? um leite, né? Uma caixinha de leite lá, eu olho a empresa assim, eu falo assim, essa empresa eu conheço a automação dela, eu vou comprar. Eu vou comprar porque escolheram o projeto certo e é importante estar com o projeto certinho. Se eu quiser entrar em contato com o Gebauer, como é que eu faço? Você vai me procurar no LinkedIn. No LinkedIn? Estou lá como é que tá lá? Carlos Gebauer. Carlos Me Gebauer. procura lá. Tem alguns artigos de ISA também do passado que eu coloquei lá também. Alguma coisa de SIS também, Sistemas Instrumentados de Segurança. Também tenho uma boa experiência com esses sistemas aí, né? Tanto em fabricantes como também usuários. Então, eu estou lá no LinkedIn e lá tem todas as minhas informações, os meus dados todos. Dá para entrar em contato contigo lá? Dá para entrar em contato comigo. Viu? Show de bola. Aqui a gente tem uma tradição no podcast que é o convidado a assinar a rolha. Eu vou te pedir para assinar a rolha aqui, que a gente vai guardar ali de recordação. Recordação. Isso. Muito obrigado. Vou colocar a data de hoje. Hoje são... Cadê? 19. Estamos gravando hoje, dia 19. 19. 0. E assinar, né? Obviamente. 2025. A assinatura que é mais difícil aqui. Será que não dá para pôr um robô aqui para assinar? Para fazer a assinatura? Aí. Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade, César. E foi uma honra estar participando aqui do podcast. Deixa eu mostrar aqui a assinatura do homem aqui, ó. Muito bom. Muito bom. E o vinho, o que você achou? Você acha que aí foi o quê? Foi um SDCD ou foi um CLP esse vinho finalmente? Eu acho que esse vinho não foi nenhum dos dois. Foi artesanal? Eu acho que foi da maneira artesanal. Não sei, eu tô chutando. Foi na pisa lá da uva? Foi um Portal das Hortas, Avesso e Arinto, vinho verde, um DOC de 2017, esse vinho português. Muito bom. Da região. Muito bom. Verde lá. Muito bom. Muito bom esse vinho. Excelente, parabéns. Boa escolha. Eu que digo parabéns. Que agradeço. Boa. Joia. E aí, esse vinho combina com que situação aí? Onde é que você recomendaria esse vinho aí? Esse vinho num final de semana, assim, ou com a família, ou com amigos, ou com um grupo de automação, contando os casos passados, os conhecimentos técnicos, ou jogando conversa fora, né? Ou falando do seu time, como é que ele está, né? Os investimentos, ou conversas assim Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Como é que veio parar aqui na Bahia? Eu vim parar aqui para trabalhar aqui na Bahia, né? Eu estava em São Paulo e surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui numa empresa aqui do polo petroquímico. E eu, até aquele momento, só tinha experiência em fabricantes de sistemas de automação, né? De SDCD, de CLP e SDCD também, e depois de SIS. E aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar numa empresa como usuário final. E é interessante que eu vim ser usuário... Você era do fabricante? Eu era do fabricante, né? Eu vim ser usuário de 2 sistemas, um
podendo falar do fabricante, né? Eles tinham um sistema da Siemens, um SDCD, que era um sistema híbrido, né? Com características muito fortes de SDCD e um CIS, um CLP de segurança de um fabricante alemão chamado Rima, que eu também tinha trabalhado nas duas empresas, né? Então foi a terceira empresa alemã que eu trabalhei, né? O meu sobrenome é alemão, meu avô era alemão, né? E aí foi uma experiência muito boa, né? De trabalhar no usuário e você vê um mundo totalmente diferente, né? As demandas são assim diferentes, a interface com que você tem, né? Eu vinha muito trabalhando em fabricantes, eu vinha conversar com pessoas da automação. Quando eu fui trabalhar num usuário, numa empresa, né, no Polo, eu conversava com pessoas que não entendiam nada da automação, né, e demandavam da automação, né, e achavam a automação um bicho de sete cabeças, né? Então, o linguajar, eu tinha muita dificuldade, né? Até um colega muito bom, ele até era um gestor da empresa, mas na área técnica e da área da automação, eu aprendi muito com ele, porque ele sabia traduzir a linguagem da automação para aquelas áreas da empresa, gerente da planta, gerente de produção, engenheiros de processo, que eles não conheciam, eles não tinham essa linguagem da automação. Então, isso foi algo assim muito interessante, né? Mas eu não sou perfeito nisso daí, né? Ainda tem muito para aprender, né? Sim. Então, agora estou em outra empresa no Polo, né? Na Braskem. Antes eu estava na BASF, são empresas assim de ponta, né? Sim. E tecnologias assim incríveis, né? Evoluindo muito nessas tecnologias todas. Então, até eu me recordo, na primeira empresa que eu trabalhei, na Yokogawa, eu tinha reuniões com o pessoal que hoje estão na Braskem, que a origem era a antiga Copene, né? Companhia Petroquímica do Nordeste, que depois virou Braskem. Mas eu tinha que estudar. Um mês antes eu ficava estudando, porque eu sabia que iam me perguntar um monte de coisa, né? Porque você falava das pessoas que eram especialistas na área, né? Aí você ia... E eles iam usar SDCD, mas eles tinham desconfiança. Pô, será que vai funcionar? Será que eu vou usar um CLP? Será que eu vou usar um SDCD? E esse CLP da Siemens, ele é bom? Aí começavam a perguntar um monte de coisa. Então, a gente tinha que conhecer muito dos sistemas, né? E a única fonte de informações eram as matrizes, né? E os profissionais das matrizes, o que esse brasileiro fica perguntando tanto, né? Mas aí explicava, não, porque é uma empresa nova, ela vai começar a usar um sistema, ela está em dúvida se vai usar um SDCD, um CLP, e a gente tinha que estudar, né, para, digamos assim, ajudá-los, né, muitas vezes a escolher um sistema mais adequado, né, porque depois eles vêm reclamar para quem vendeu. Qual foi a maior diferença que você sentiu quando você saiu de um fabricante para o cliente final? Você falou aqui a questão dos clientes internos, né? Você falou a questão do cliente interno, mas em termos de atividade assim no seu dia a dia, o que você mais sentiu de diferença saindo do fabricante para o... Primeira coisa é corrigir problemas, né, de projetos, de instalações, de coisas que acabaram... O que acontece, né? Quando você está partindo uma planta, né, uma fábrica, você tem prazos. Muitas vezes aquela produção já está vendida. Sim. Né? Então, é uma pressão muito grande. Então, os projetos são entregues, mas muitas vezes não estão totalmente completos ou totalmente corretos, né? Então, o que a gente tinha que fazer é verificar quais foram os problemas, corrigir muitas das coisas e melhorar, cada vez melhorar. Então, hoje, o que a gente tem muito é melhorias. Então, é algo que eu não tinha tanto essa visão de melhorias. Eu tentava ajudar, mas hoje, nas empresas, como usuário, a gente tem que conhecer muito mais, pesquisar muito mais, chamar muito mais os fabricantes para nos mostrarem tecnologias que vai melhorar uma necessidade, né? O que a gente chama um pain point, né? Da área industrial, da área de processo, da área de produção, né? Então, a indústria, né? Como usuário na indústria, como um profissional de automação na indústria, né? Não no fabricante, você tem muito mais demanda por melhoria, por correções, né?
por manter o sistema correto, operando corretamente, com sobressalentes, né? Não dá para comprar todos os sobressalentes, mas você tem que ter estratégias, né? Então, isso que foi a diferença total, né? Tem até um colega que entrou na indústria como usuário mais recente, e ele fala, pô, Gebauer, me ajuda, né? Mas é um profissional nota 1000, né? Mas ele também está começando, né? Na indústria de processo. Já está há mais de um tempo, né? Mas quando ele entrou, eu ajudei bastante ele. Então, é muito gratificante, né? Porque a gente também começa a complementar a automação, né? Uma coisa é você trabalhar só no fabricante. Porque no fabricante você especifica muito, né? Mas não vai partir a planta normal. Mas não sei que Às área vezes também. você acompanha não sei a em partida. que área você estava também, né? Você acompanha a partida na planta, né? Fica até dizendo tchau. Você estava na parte de serviços ou em que área? Participei em todas as áreas. Fui até para vendas. Né? Mas no usuário é que você depois fica com aquele, entre aspas, abacaxi muitas vezes, né? Que você tem que resolver alguns problemas, ou você procura já na hora de partir a planta, tá, o máximo possível da perfeição. Né? A gente sabe que muitas vezes não é possível, mas é importante fazer projetos pensando no melhor possível. Né? É lógico que tem melhorias, e essas melhorias é que te mantém também ali ativo na empresa. Né? Então, as empresas têm uma estrutura muito boa, né? Tanto do lado dos fabricantes como dos lados dos usuários, e essa é uma coisa que motiva a gente. Né? O que você trouxe dessa experiência de estar lá no fabricante, inclusive na área comercial, como você comentou, de você quando você recebe as visitas, né, dos fabricantes que vão lá fazer apresentação de produtos, o que você conseguiu hoje em dia, né, que você consegue perceber por ter estado do outro lado, o que efetivamente o cara está querendo apresentar como solução para te ajudar ou solução porque ele está no portfólio dele que ele precisa comercializar? É interessante, eu tenho um exemplo. Muitas vezes o fabricante ele não sabe qual é o momento certo da empresa. Que momento que a empresa está, porque ele não está lá dentro. Né? Então eu lembro quando eu vim para a Bahia, um colega, né, que já tinha trabalhado comigo num fabricante, ele já estava na Bahia há mais tempo, que ele veio para cá antes. Né? E aí quando ele soube que eu fui trabalhar no Polo, ele me ligou. Falou, Gebauer, eu já sabia que ele trabalhava com determinada tecnologia e ele falou, Gebauer, eu preciso fazer uma visita. Aí eu falei, não é o momento. Eu vou te ligar no dia que for o momento. Aí demorou uns meses, né? Quase um ano. Aí liguei para ele. Ué, você está me ligando? Chegou o momento. Né? E aí foi interessante, porque ele participou num processo de concorrência, né? Ele apresentou a tecnologia, a solução dele, os serviços dele. Ele participou no processo de concorrência e ganhou. E executou um ótimo serviço. Então, esse conhecimento do momento é que a gente, como fabricante, muitas vezes não tem. Por isso que é importante essa aproximação, para ele também entender o momento do usuário, né, na indústria. Às vezes não tem. O investimento não está ali disponível. Né? Às vezes é uma tecnologia nova, por exemplo, IA, que o usuário não é o momento dele. Ele está com outros problemas para resolver. IA é uma coisa que, pô, legal IA. É legal, mas mas eu tô com uma relação aqui de problemas para resolver que eu não vou conseguir tratar isso agora. Você quer vender uma super televisão, né? E o cara está com problema de vazamento ali na parede. Né? Que ele precisa consertar e ele não vai ter dinheiro. Ele só tem dinheiro para a parede, né? Então, isso é muito comum, né? E a gente só aprende vendo os dois mundos, né? Então, show de bola. Muito obrigado, acho que o papo foi muito bom. Você falou bastante aqui com a gente, descontraído, um bate-papo descontraído, né? Eu acho que bastante informativo. Da mesma forma que foi descontraído, mas teve um parecer técnico por trás aí, né? Que deu pra gente... Mais uma vez, César, muito obrigado, né? Foi uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Estamos juntos aí. Obrigado por esse
esse vinho maravilhoso, né? Essas entradas e tudo mais, foi sensacional. Né? E desejo aí sucesso em todos os outros podcasts que virão, né? E que o público, né, tenha essa oportunidade aí de estar vendo, né, estudando, conhecendo um pouco mais. Eu acho que isso é, para nós que participamos aqui no podcast, é o que é o mais importante, né? Você transmitir o conhecimento que as pessoas utilizem, né? Porque a gente não pode morrer com eles, né? Não. Senão a gente não cumpre o objetivo nosso profissional, né? É isso aí. É isso que é importante. Joia. Pessoal, se você ficou até aqui, não deixa de dar esse like, bota o dedão nesse like desse vídeo aí, porque é importante. Manda comentário também aí que eu vou mandar pro Gebauer. Manda aquelas perguntas bem complicadas, quanto mais complicada melhor, porque é aí que eu vou encaminhar para ele mesmo, para ele correr atrás de responder essas perguntas aí. Joia? Se você tiver um produto, uma solução e quiser apresentar aqui no podcast, entre em contato com a gente ali pelo e-mail automaçãoconvinho@gmail ou no Instagram, Automação com Vinho também. E a gente vem aqui participar do podcast, saborear um vinho e bater um bom bate-papo. Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu.